Olá, alunos do sétimo ano, espero que estejam todos bem e espero que estejam realizando as atividades propostas. Estamos na nossa segunda semana do PET volume 2. Lembrando que a semana passada nós estudamos como que foi formado, deu origem aí ao território brasileiro, e hoje nós vamos ver como que esse território foi ocupado, certo? Então lá na página 75 do PET de vocês, está falando que a partir de 1530, o Brasil cultivava em grande quantidade a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar foi responsável aí pelas primeiras áreas de ocupação dentro do continente americano pelos portugueses, mais precisamente aqui no Brasil, certo? No século XVI, a nossa colonização ela foi intensificada com a vinda dos escravos para o Brasil. Os escravos vinham principalmente para trabalhar na cana-de-açúcar, tá? Lembrando que esses africanos não vieram de um lugar só, eles vieram de vários países da África, então não eram todos iguais, cada negro tinha as suas características, os seus costumes, as suas tradições. Chegando no Brasil, eles eram vendidos como mercadoria para os fazendeiros, certo? E foi a partir daí que as primeiras vilas, as primeiras cidades começaram a surgir no Brasil. Lembrando que a área de ocupação primeiramente foi no litoral nordestino, certo? No entanto, a gente vê hoje como resultado que a maior parte da população se concentra no litoral brasileiro, certo? Já no século XVII, no Brasil foram encontradas as primeiras jazidas de ouro no interior do nosso país, certo? Um dos lugares encontrado foi aqui no nosso estado, Minas Gerais, que recebeu esse nome por causa das grandes jazidas aqui encontradas, certo? Lembrando que existe uma diferença entre a população, que se desenvolveu durante o período da cana e os locais em que foram ocupados devido à utilização aí, às descobertas de novas jazidas minerais, certo? Nesses locais onde foram descobertas as principais jazidas de petróleo, foram onde começaram a surgir as grandes cidades com uma infraestrutura maior, porque existia já nessa época os comerciantes, os funcionários públicos, os profissionais liberais, além dos trabalhadores escravizados. Então as cidades começam a ganhar novas características nessa época, Lembrando que com o passar do tempo e a grande exploração, essas jazidas de ouro começaram a ficar menos intensas, começaram a dar sinais de esgotamento, porque foram muito exploradas. Então o Brasil precisava desenvolver uma outra atividade econômica. Então aí a terceira atividade econômica que o Brasil começa a desenvolver foi o café. Então o Brasil começa a ser notado pelos países internacionais devido à sua exploração e o seu estímulo para a produção cafeeira, certo? E aí começa a falar depois, em 1888, vai ter o fim da escravidão no Brasil, assinado pela princesa Isabel, Então o Brasil para de ter escravos, perante a lei isso não é mais permitido, E aí começa a vir para o Brasil uma outra leva de imigrantes, como os italianos e os alemães, que vão começar a vir para o Brasil para trabalhar nas atividades agropecuárias, certinho? Na página 76, termina o nosso texto explicativo falando que em 1908, chegou no Brasil um navio japonês, chegou no Brasil mais precisamente em São Paulo, E esses imigrantes constituíram aqui no Brasil uma grande comunidade, tá? Até hoje existe em São Paulo o bairro da Liberdade, um bairro que quando você adentra sobre ele, parece que você está no Japão, As placas são em japonês, a comida, a cultura, tudo que você precisa relacionado ao Japão tem no bairro da Liberdade, que é o bairro que fica em São Paulo, certo? A partir de 1930, acontece aí o declínio da imigração, ou seja, o Brasil passa a receber menos imigrantes, E hoje a gente vê um processo bem diferente. Mas lembrando que a vinda desses imigrantes foi muito importante para a formação do povo brasileiro, que é o resultado do que nós somos hoje. Essa variedade étnica que não representa só a cor da nossa pele, mas assim os nossos costumes, as nossas tradições, certo? Para começarmos, vocês têm um gráfico
certo? Esse gráfico aqui, ele está mostrando o quê? A vinda de imigrantes para o Brasil. Então, a gente tem aí, desde o grupo que veio em maior quantidade, até o grupo que chegou em menor quantidade no Brasil. Lembrando que o grupo que mais em 1850 chegou no Brasil foram os italianos e os que menos chegaram foram os russos. Então vocês vão citar quais são os principais grupos de imigrantes que vieram no Brasil. Só olhar no gráfico. A questão B, vocês vão falar como que foi a participação dos japoneses, né? Em que posição que os japoneses chegaram no Brasil. Vocês vão ver que eles estão em penúltima posição, né? Mas eles fizeram parte desse contingente que chegou ao Brasil. A questão 2, vocês vão marcar a alternativa correta relacionada ao cultivo do café. A questão 3, tem o trecho de uma música e vocês vão falar qual é o período histórico que está sendo representado na letra da música, lembrando que é uma alternativa só. A questão 4, vocês vão definir o que são drogas do sertão. Então, pesquisem, elaborem um conceito bem feito, né, do que são essas drogas do sertão. Vocês vão ver que são produtos de origem lá da Amazônia, né, como cravo, canela, entre outras especiarias que a gente costuma dizer, tá? Lembrando que essas drogas do sertão, esses produtos, eram vendidos principalmente para os países europeus. E a questão 5, vocês têm um texto falando: o Brasil registra mais de 700 mil imigrantes entre 2010 e 2018. Então, vocês vão dizer qual é a origem desses imigrantes que vieram para o Brasil em 2018 e por que eles vieram. Então, o próprio texto fala que quem veio para o Brasil foram os venezuelanos e os haitianos, além dos colombianos. E aí vocês vão dizer por que esse grupo de pessoas migrou para o território brasileiro, certinho? Assim a gente termina a nossa segunda semana, lembrando que é muito importante o envio das atividades, não deixem acumular, se organizem, né, para estar enviando. O nosso meio de comunicação oficial é o aplicativo Conexão Escola, porém, se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato pelo Message, pelo Facebook, pelo e-mail, pelo WhatsApp, tá? Que nós estamos aqui para ajudá-los e tentar sanar qualquer dúvida que ainda exista, certinho? Lembrando que toda segunda-feira nós temos uma aula online na qual eu explico o conteúdo, tiro dúvida, a gente dialoga um pouquinho, certinho? Então, boa semana de estudo e até mais!